Excepcional dia para você. Como é que você tá? Eu quero falar com você hoje que tá passando por um processo de traição. Se você não foi traída, não precisa ficar, mas se você foi traído, eu preciso que você fique nessa live, tá? Hoje a gente vai falar sobre ir ou ficar depois de uma traição. Então, às vezes você, às vezes foi a primeira vez que aconteceu, às vezes já aconteceu várias vezes. Você perdoou, você às vezes tentou, às vezes você esperou, às vezes você confiou na promessa. Vamos olhar para isso com muito cuidado hoje. Aproveita, se você conhece alguém que está passando por esse processo de traição dentro do relacionamento, compartilha essa live, que vai ser muito poderosa, tá? Então, eu quero falar com você que está passando por esse processo de traição hoje. E aproveita para compartilhar. E claro, vamos colocar a nossa intenção. Que esse momento sirva para te tirar do escuro, sirva para aumentar o seu nível de consciência, que essa live plante uma sementinha no seu coração, que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar muitos frutos. Então vamos aprofundar. Será que você, como é que está seu relacionamento hoje? Será que você está passando por esse processo de traição? É, como é que está sendo para você? Às vezes você foi traída, às vezes está se sentindo confusa, perdida, às vezes seu chão se abriu, às vezes está sentindo raiva, tristeza, frustração, às vezes tudo aquilo que você acreditava sobre si parou de fazer sentido. Às vezes seus sonhos individuais do casal foram totalmente quebrados. Às vezes você está se sentindo no escuro. Vamos olhar para isso com cuidado hoje? Às vezes você já ouviu, me perdoa, não vou fazer isso de novo, mas não viu mudança, não viu atitude, não viu comportamento diferente. E você se anulou para fazer dar certo, você não conseguiu sustentar o seu posicionamento. Será que você está passando por esse processo? Tá, então assim, quantas vezes você abriu mão de quem você era, do que fazia sentido para você, do que você acreditava, para realmente fazer esse relacionamento funcionar? Você sempre fez questão, você sempre assumiu esse lugar de fazer questão, de fazer dar certo, e não deu espaço para o outro, às vezes, mostrar e não ficar só na promessa. Às vezes, por dependência emocional, por medo. E tá tudo bem. Você não tinha consciência que você vai ter depois dessa live. Então, aproveita, compartilha, que tá muito preciosa. Então, vamos lá. Então, às vezes você tá tentando sozinha fazer esse relacionamento funcionar. Já teve essa sensação de tá lutando sozinha, de estar tentando fazer dar certo sozinha? Só você tenta, só você faz, só você luta. Às vezes, quantas vezes você sentiu que você estava dando o seu máximo e para o outro tanto faz, tanto fez? Às vezes, você está passando por esse processo, não sabe escolher se vai, se fica, se reconstrói, se restaura ou se começa de novo. Então, eu quero te dizer hoje que a decisão ela tá aí dentro de você. Ela tá aí dentro de você. Às vezes tem medo, tem culpa, tem paralisação, tem limitação. Às vezes você tá em pânico, só de imaginar ter que recomeçar tudo de novo.
depois de anos lutando, construindo, tentando fazer dar certo. Às vezes tem desconexão emocional, às vezes não tem comunicação, não tem intimidade. Às vezes as conversas são deixadas para depois. Às vezes existe um vazio dentro desse relacionamento. Chegou a traição, chegou a frustração, chegou o medo e chegou o momento de decidir: vou ou fico? Então, assim, vamos olhar para você hoje, para esse novo posicionamento depois de hoje. Então, às vezes você estava num padrão, na repetição de um padrão de se anular, uma dependência emocional. Você estava se moldando para caber, para se encaixar. Às vezes estava tolerando, aceitando migalhas afetivas. Ah, é assim mesmo, vai ser sempre assim. Entrou num processo de desistência. De tanto faz, tanto fez. Ou não, às vezes você estava ocupando um lugar que não era seu. Indo, fazendo acontecer, decidindo, conduzindo, delegando, consequentemente cansada, sobrecarregada, esgotada, sem libido, sem desejo, sem tesão mesmo. Será que você está nesse processo? Então, às vezes, pode ver se faz sentido. Às vezes você estava lutando tanto por esse relacionamento, tão mergulhada na dependência emocional, que quando o outro, às vezes, quando você desentendia com o outro, é como se o seu mundo acabasse. Como se você estivesse sufocando. Como se você estivesse se afogando. Como se você não conseguisse respirar. O outro estava no centro da sua vida. Você mergulhada na dependência emocional. Não tinha você, não tinha seus valores, seus princípios, seus sonhos, seus desejos. E aí, quando vocês se reconciliam, tudo fica bem, tudo fica maravilhoso. Será que você está assim dentro do seu relacionamento? Então, assim, às vezes tem crianças, tem filhos no meio dessa história, no meio dessa relação. E aí veio a traição. E o que que eu vou colocar na balança? Filhos, história, medo, ir ou ficar, me anular, me posicionar. Como que tá essa balança? Ela tá desequilibrada? Às vezes você pensou assim, não, eu tenho que aguentar mais um pouquinho. Ou às vezes você tá se sentindo culpada. Ah, não, ele fez isso porque eu agi assim. Porque eu fiz isso, ele foi lá e fez aquilo. E aí entra num ciclo repetitivo de culpa e de se manter no mais do mesmo. Às vezes é a vergonha das pessoas, do julgamento, né? O que que o outro vai pensar? Religião. Às vezes tudo isso tem te paralisado. Às vezes a imagem que a relação ou até mesmo você transmite para as pessoas de fora. Às vezes isso tem pesado muito na balança, no momento de decidir, de escolher se vai ou se fica. E aí vem o se. Mas e se acontecer isso? E se eu for e não conseguir, e não encontrar ninguém? E não conseguir restaurar? E se eu ficar e não conseguir restaurar e continuar repetindo mais do mesmo? E se eu for e não conseguir reconstruir a minha vida? Não conseguir encontrar outra pessoa? E aí vem o cis. O medo te paralisando, te bloqueando, te limitando. O medo de não conseguir se relacionar de novo. Falta de apoio. O que você está colocando na sua balança no momento de decidir? Rede de apoio. Às vezes você está tendo que engolir tudo e levar a vida como se nada tivesse acontecido.
como se aquela traição não tivesse te destruído por dentro. Às vezes, não é a primeira vez que você perdoa. E aí você está condicionando o outro que você aguenta aquilo que te destrói por dentro. Às vezes você está se sentindo perdida, sua autoestima, seu amor próprio nem existe mais. Não sabe o caminho que precisa seguir. Será que você está vivendo esse processo hoje? Quantas vezes você se deixou de lado? Você foi a última da fila? Quantas vezes você estava vazia e tentou matar a sede das pessoas? Como que você tem se cuidado, se priorizado? Então, às vezes, o outro, ele vai refletir aquilo que você mais precisa olhar para você. O outro é um espelho, um reflexo seu. Então, a forma que você se trata diz ao outro como ele pode ou não te tratar. Então, às vezes, você tem aceitado, tem tolerado, tem vivido uma realidade mais do mesmo. E não consegue mudar a sua mentalidade, sustentar um posicionamento, olhar para. Às vezes, tem crenças de merecimento que está te limitando. Às vezes, você parou de sonhar, colocou seu sonho lá na gaveta para viver o sonho do outro. Não tem objetivo, não tem meta, não tem vida. Está sobrevivendo. Tá fazendo sentido para você? Essa live não é sobre ir embora ou ficar na relação. É sobre como que você vai decidir, como que você vai escolher. E sustentar esse posicionamento, essa escolha, essa decisão. Porque quando você se posiciona e não sustenta, você condiciona o outro que você aguenta. Aquilo que está te destruindo, que está te machucando, que tá te destraçalhando por dentro. Então, será que você tem condicionado o outro? Ah, não, eu posso fazer isso com ela porque ela aguenta, ela vai ficar. Ou será que o outro está com medo de te perder? Porque você é valiosa, preciosa demais. Porque você tem vida, tem amor próprio, tem autoestima, tem posicionamento. Então, é sobre uma transformação, sobre a mudança de mentalidade, de postura, de merecimento. Então, não adianta você esperar uma resposta aqui, uma resposta da sua tia, da sua irmã, da sua parente, da sua amiga, se você vai ou se você fica. Essa resposta, ela tá aí dentro de você. Só você sabe o limite que você já ultrapassou para estar dentro desse relacionamento. Só você sabe o limite que você aguentou, que você superou, que você tolerou. Quantos perdões? Só você sabe o seu limite. Não adianta você buscar essa resposta fora, ela tá aí dentro. Então, essa resposta, se você vai ou se você fica, ela tá aí dentro. Tá, mas como que eu vou chegar até ela? Como que eu vou consolidar essa resposta dentro de mim? Porque às vezes você tá passando por processo de traição, você às vezes está confusa, não sabe o caminho que você tem que seguir, a decisão que você tem que tomar, não sabe sustentar esse posicionamento, não sabe colocar um limite para que o outro não fique condicionado a fazer mais do mesmo. A decisão certa, ela também vai doer. Ela também vai doer. Não adianta você achar que você vai decidir ir e não vai doer. Ou se você vai decidir ficar e não vai doer. Vai doer. Vai doer. Mas então, o que que eu vou fazer então? Qual que é o caminho? Vamos olhar para isso agora? Então, antes de eu te trazer as estratégias para realmente você conseguir colocar em prática, eu quero te dizer que eu desenvolvi o método Restaurar.
para você tomar essa decisão de ir ou ficar após a traição. É um método prático. Você vai pegar esse material e vai aplicar. É autodiagnóstico, é autoaplicável, tá? Então, assim, você vai pegar esse material, vai se responder e vai conseguir sair do escuro. Vai conseguir decidir de forma clara, de forma consciente, se você vai ou se você fica. Lembra, o limite está aí dentro de você. Só você sabe a resposta. E ela está aí dentro de você também. Então, o método restaurar é para você conseguir perceber essa resposta, esse posicionamento, essa decisão, essa escolha depois da traição. Colocando em pauta toda a confusão, toda a dor, para que você consiga, toda a história, tudo que você já conquistou, tudo que você já superou, para você conseguir consolidar essa decisão para a próxima fase. Se vai ficar, ótimo. Se vai embora, ótimo também. Esse método restaurar é para você conseguir tomar essa decisão. Se fizer sentido, o link tá lá na bio, tá bom? Então vamos para as estratégias. Eu tenho certeza que essa live te edificou. Aproveita para compartilhar, tá? Com certeza você tem alguém, alguma preciosa perto de você que pode ser que esteja passando por essa situação. Tá, então qual que seria a primeira estratégia? Você ter a clareza, você sair do escuro. E o método restaurar, ele te tira do escuro. Então, assim, você precisa entender o processo da dor. Você precisa entender o processo da dor. Mentalidade. Como que tá o seu ambiente, as pessoas? Às vezes você tá lidando com a situação de agora com a mesma mentalidade, com os mesmos padrões de antes. Se você quer uma mudança no seu relacionamento, você precisa ter atitudes novas, comportamentos novos, para ter resultados novos. Então é fazer diferente, é assumir essa direção, essa autorresponsabilidade. Porque não adianta você fazer mais do mesmo. Às vezes você tá aí anos dentro dessa relação, fazendo mais do mesmo e não tem resultado. Começa a mudar a sua mentalidade, colocar novas ações que você vai ver novos resultados. Não é sobre mudar o outro, é sobre mudar a si. E o seu resultado pode ou não transformar essa situação. Próxima estratégia: autoestima, autoamor, autocuidado. Como é que tá isso? Amor próprio. Se conhecer, se fortalecer emocionalmente. Às vezes, você não sabe nem o que você gosta, o que faz sentido para você, não tem percepção do seu valor, da sua capacidade, do seu merecimento, da sua identidade. Então, será que você tem se conhecido? Então, o que faz sentido para você? O que você gosta? Qual o seu valor? O que você quer para você, para sua vida? Qual o exemplo que você está dando para as pessoas que faz sentido para você? O que você merece? E lembre-se, o método restaurar, ele é para você realmente conseguir tomar essa decisão de ir ou ficar dentro da relação. E auto-aplicável. Se você está passando por esse processo, eu acabei de descobrir uma traição, tô confusa, não sei o que eu faço, o caminho que eu sigo, se eu vou, se eu fico, se eu restauro, se eu perdoo, se eu reconstruo a minha vida, se eu independente dele, da relação, da situação. Já perdoei mais de uma vez. Como que eu vou lidar com essa situação agora? Como que eu vou sustentar esse posicionamento? Como que eu vou escolher? Não adianta você, às vezes, achar que, eu vou decidir e não vou me posicionar, mas não vou conseguir sustentar essa decisão. Então você vai precisar se fortalecer emocionalmente. Então não é só decidir, é sustentar a decisão. Espero que tenha feito muito sentido para você. Não sei para você, mas meu coração tá queimando aqui. Fez sentido? O link tá lá na bio, tô te esperando do lado de cá. Vamos ficar assim. Te agradeço.